Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, meu nome é Eudes, participo do grupo de oração Rafael, lá no bairro Vila Lenira. Dorinha, sempre intercedendo aí com a gente, a vez passada não veio, Essa Dorinha espoleta, ficou em casa, cheia das dores, Então hoje, o tema do grupo de oração é: eis meu filho muito amado, em quem ponho a minha afeição. E essa palavra está em Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Mateus 3, de 13 a 17. Da Galileia, Jesus foi ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se: eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois convém que cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que do céu se abriram e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: eis meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Palavra da salvação. O núcleo rezando, podemos abrir o nosso coração. O núcleo rezando, veio algumas palavras, Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem caminha comigo nunca andará sozinho. Irmãos, irmãs, quem caminha com Jesus nunca está só, em todo momento da sua vida. E a visualização foi de uma ovelha sendo carregada nos ombros. O sentimento é que precisamos voltar a sentir o cheiro de Deus. O que é o cheiro de Deus, Uma pessoa, às vezes você está perto de alguém e você se sente bem de estar perto dessa pessoa. Isso é o cheiro de Deus, A pessoa transmite Deus, a pessoa passa Deus para você. E essa palavra, eis meu filho muito amado, em quem ponho a minha afeição, Deus disse 2 vezes essa palavra para Jesus. A primeira foi no batismo dele. A segunda foi na transfiguração. Lá em Mateus também, 17, quando Pedro disse assim: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela luz, daquela nuvem fez ouvir uma voz. Olha aí novamente, eis o meu filho muito amado, em quem pôs toda a minha afeição. E aí Deus diz assim: ouvi. Então, você pode conferir depois, Mateus 17, do versículo 5. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, o interessante aqui, que Jesus é o Filho amado de Deus. Jesus é o Filho amado de Deus. Essas palavras divinas nos recordam um trecho do profeta Isaías que diz: eis o meu servo, quem eu amparo, o meu eleito.
E quem é esse servo? Quem é esse servo? E você também, meus irmãos. Nós também somos esse servo amado. Nós também somos esse filho amado de Deus. Todos nós somos esse filho amado, esse filho querido. Quem é mãe aqui? A maioria é só eu de homem aqui, meu Deus, né? Jesus toma conta, nem é só Luiz, que veio sempre aqui, né? Nem ele veio. Então, vou falar mais fácil, né? Quem é mãe aqui, levanta a mão. Né? Então, o que você fala com o seu filho, com a sua filha? Eu te amo, meu filho. É ou não é? Eu te amo. Eu gosto de você. Aqui foi uma declaração de Deus, meus irmãos, minhas irmãs. O profeta Isaías, né? Eis o meu servo que eu amparo. 1 João 4,10 diz assim: nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação dos nossos pecados. Há muito tempo atrás, justamente no dia de amanhã, que é o dia dos namorados, o marido, né, para provar o amor para com a esposa, ele pegou um helicóptero, né, foi lá em cima da casa dele e jogou um monte de rosas, né, rosas vermelhas, né, para cima da casa dele mesmo, para declarar esse amor que ele tem para sua esposa. Ela ficou toda besta, né? Ficou toda melosa. Mas, meus irmãos, olha a prova de amor que Deus fez. Ele enviou o seu único filho para morrer por mim e para morrer por você. Você quer uma prova de amor maior do que essa? Então, olha só, nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação dos nossos pecados, meus irmãos. Aqui está o amor verdadeiro, não um amor de interesse, mas um amor verdadeiro. A voz de Deus ressoa alta, forte, depositando em Jesus todo o seu amor, indicando que nele, o Verbo de Deus, feito carne, está o seu amor, e que nesse Filho está a fonte de todo o bem, meus irmãos, minhas irmãs. Que maravilha, né? Que maravilha você receber. Não precisa disso muitas coisas, não. Precisa de helicóptero, né? A prova maior é no seu dia a dia. A prova maior é no dia a dia, é você provando, mostrando para a pessoa que você ama, você chegar para o filho chegar para você. A prova maior está ali, ó, na cruz. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esta frase, este é o meu filho amado, é uma passagem bíblica central da fé cristã, dita por Deus, como eu disse, em dois momentos principais: no batismo de Jesus no Rio Jordão e na transfiguração do Monte Tabor, Mateus 17, de 1 a 8. Ela revela a identidade divina de Cristo e a sua ligação amorosa com Deus. Quando Deus veio à terra na pessoa de Jesus, Ele adotou a forma humana. Fisicamente, Jesus parecia como qualquer outro homem. Jesus teve fome, sentia fome,
né? Jesus sentia sede, Jesus também sentia cansaço, né? Jesus fazia as suas necessidades como a gente faz também. Ele só é diferente de nós em relação ao pecado. Se beliscasse ele sentia dor. Lá na cruz, meus irmãos, ele sentiu dor, ele suou sangue. Às vezes a gente acha que Jesus, como Deus, não sentia nada. Sentiu fome, sentiu sede, cansaço. E nesse evangelho que nós meditamos, que logo no início, né, do ano nós meditamos, do batismo de Jesus, nos coloca as imagens do Rio Jordão, né? E nos leva onde Jesus se misturou aos pecadores, para também, ao entrar na fila para receber o batismo de João, Jesus assume publicamente a nossa humanidade. Que coisa bonita, né? Que coisa linda! Com esse gesto total de humildade, Jesus experimenta a fragilidade humana, deixando claro que Jesus desce até a fragilidade humana. Domingo, Jesus falou assim: eu não vim, o médico não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Não é assim que falou no Evangelho? Né? Ele veio para os doentes. Eu fui celebrar numa comunidade e ali ele fala assim: o amor é isso, não precisa de sacrifício, precisa de misericórdia. Toda vez eu falo, mesmo você já sabe que eu participo da pastoral carcerária, e hoje nós fomos lá e eu dizia uma história de Michelangelo. Michelangelo é aquele homem, né, que fez imagens de anjo. E uma certa vez, um papa, naquela época de Michelangelo, falou assim: Michelangelo, você está vendo essa pedra aqui? Constrói um anjo para mim. Faça um anjo para mim, Michelangelo. Eu contando essa história lá para os presos hoje. E aí, ele pegou aquela imensa pedra, colocou na sala do Papa. E todas as vezes que o Papa ia passar daquela época, né, tinha que se, aquela imensa, daquela pedra, todo tamanho lá, na sala do Papa. Meu Deus do céu, esse homem não vai terminar esse anjo, não, meu Deus, né? O Papa já tinha até se arrependido de ter pedido ele para fazer aquele anjo. Aí ele falou assim: Michelangelo, pelo amor de Deus, vem cá, moço. O que aconteceu, santidade? Cadê o anjo? A pedra está lá dentro da minha sala, aquela pedra enorme. Cadê o anjo, Michelangelo? Santidade, o anjo está lá dentro da pedra. O anjo está dentro da pedra. Mas é preciso eu tirar o excesso. Amém? Deu para você entender? Falei para os presos assim: Deus quer tirar o excesso. Aqui dentro desse presídio tem homens de Deus. Dentro desse presídio, Deus quer tirar o excesso. O anjo já está na pedra. Então, meus irmãos, Jesus, ele desceu à humanidade. Jesus, como eu já falei várias vezes, ele não olha para o nosso pecado, ele olha se nós estamos voltando. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. O que ele falou lá no domingo, e passando pelas águas do batismo, Jesus abre para a humanidade um caminho novo. Ao sermos batizados, meus irmãos, minhas irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, repete
no coração da igreja a mesma manifestação de Deus, como no batismo de Jesus. No dia do seu batismo, Deus falou assim: Tu és o meu filho amado. Tu és a minha filha amada. Tudo isso aqui, meu irmão, essa igreja que está aqui linda, o Santíssimo que está aqui, é o Filho amado. As pessoas às vezes não compreendem, mas que você entra na igreja de São Silvano, aquela igreja mais linda, é para o Filho amado, que está lá, que se manifesta em todas as missas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eis o Filho amado. Deus fez essa declaração para você e para mim. Meus irmãos, minhas irmãs, irmãos não, né? Só eu mesmo, né? Mas tem alguém que vai ouvir isso aqui, está gravando aqui, ó, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso que o mundo precisa fazer: ouvir a voz de Jesus. Amém? O mundo precisa ouvir a voz de Jesus. Amém? Vamos repetir? O mundo precisa ouvir a voz de Jesus. O mundo precisa ouvir. E podemos fazer isso através das leituras sagradas, da palavra de Deus. Da palavra de Deus, das Escrituras, do Evangelho, das cartas de São Paulo. Dizia para os presos. Sabia que São Paulo, quando fez essas cartas, ele estava preso, estava na prisão. A maioria, poderíamos dizer, ele estava dentro da prisão. Então, meus irmãos, minhas irmãs, ao ouvir o sermão do padre lá na missa, o povo precisa ouvir a voz de Jesus no grupo de oração. Quem vai na missa, no grupo de oração, está sedento de uma palavra de consolo, uma palavra que transforma as nossas vidas, uma palavra que transforma o nosso coração. Você já observou quantas palavras negativas a gente ouve por aí? Você liga a televisão. Gente, eu fico assim, né? Que besteira, tem um cara... Eu fiquei assim até pensando, falei, meu Deus, eu ouvi isso tudo antes de vir para cá, né? O cara falando assim: o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Quem ouviu isso? Ele mora lá na lagoa, ele não lava o pé porque ele não quer. Que chulé! E ainda depois ele fala a língua do pé, né? Agora sabe. Meus irmãos, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. E o cara faz um drama. O sapo não lava o pé. Ele não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa. E que chulé. Olha só, meu Deus do céu, o que nós estamos ouvindo? Olha o que as pessoas estão ouvindo. Jesus, meus irmãos, olha só. E dá aqueles comentários. Aí eu coloco essa pregação lá no Facebook, no YouTube, e não dá nenhuma visualização, nenhum comentário, nem falando que foi ruim. Você viu? É por isso que
As pessoas precisam ouvir a voz de Jesus. Amém? Pelo amor de Deus, gente, quando eu ouvi isso, aí ele canta outra, a barata, canta não, ele fala, né? A barata diz que tinha. Gente, tem vários milhões e milhões de compartilhamento, né? Milhões e milhões de visualizações, de comentários. Você já parou para pensar como que nós ouvimos besteira? E Jesus vem hoje, Deus vem hoje falar para mim e para você, meus irmãos, eis o Filho amado, eis a filha amada, ao qual ponho toda a minha afeição. Aí a pessoa fica lá, o sapo não lava o pé, porque não quer. Ele mora lá na lagoa. Mas que chulé! Vamos convidar Jesus, né? O Filho amado. Depois disso, meus irmãos, minhas irmãs, não tem condições. Você já parou para pensar quanta besteira a gente ouve?